Bom dia, amados. Paz do Senhor esteja com todos. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Agradeço a todos os meus verdadeiros adoradores por estar confiando nessa obra. Aleluia. Ela está crescendo, amado. Aleluia. É uma obra verdadeira e viva. Aleluia. Onde que é pregado o verdadeiro evangelho. Aleluia. Ensina as ovelhas aqui, amado. Nós ensinamos as ovelhas aqui, ó, a se conduzirem no aprisco. Aleluia. De Jesus. Como assim, ó? Mundo, esse mundão é fora, mano. Mas o pastor tem que ensinar as ovelhas a pastarem. Tem que pastorear as ovelhas, tem que pastar junto. Aleluia. Viver junto com as ovelhas. Aleluia. Se interagir com a vida das ovelhas, participar na vida das ovelhas, ajudar as ovelhas como fosse o nosso próprio Jesus na terra. Aleluia. E hoje, amado, vamos falar aqui, o Espírito Santo tocou no meu coração. Olha um pouco, ó. Está escrito a lápis, amado. Agora de pouco o Espírito Santo falou. Em oração. Aleluia. Eu vou enxergar direito aqui. Que lápis já viu, né? Vamos falar hoje. Deus é justo ou liberal? E do jeito, né? Aceita tudo e todos. Aleluia. Vamos falar das igrejas, né? E agora de primeira mão das pessoas, das orações das pessoas. Aleluia. Enfim. Pedidos. Aleluia. Vamos falar das ovelhas e da igreja. Aleluia. Aí vai decorrer a pregação explicando, meu irmão e minha irmã, as partes que falam da igreja. Aleluia. E as partes que falam das ovelhas. Aleluia. Glórias e glórias. Aleluia. Um verso que eu gosto muito que vai ser pregado. Tiago 4,17. Aqui fala de quem sabe fazer o bem. Esse verso aqui ele comenta isso, de quem sabe fazer o bem. Quem que sabe fazer o bem? A igreja, mano. A igreja sabe fazer o bem e ensina o povo a fazer o bem. Tem que ser desse jeito, mas não é feito assim, né? Teria que ser, mas não é. E se não faz isso, está em pecado, amados. Se sabe fazer o bem e não faz, está em pecado. Aqui é um alerta, uma advertência de Deus. Tanto nós, aleluia, ovelhas, igreja, aleluia, temos que viver atentos, amados. Atentos com o mundo espiritual, que não é brincadeira. Derruba famílias inteiras, amado. Pessoas de grande aquisição, aleluia. Não tem tamanho, o mundo espiritual são todos iguais. Vamos começar aqui então, ó. Deus, nosso Criador, né? Ele é justo ou é liberal? Aleluia. Ele aceita tudo e todos. Aleluia. Será que Deus é assim? A palavra vai ensinar isso, amado. Deus aceita as pessoas viverem em pecado? Aleluia. É o foco, né? Aleluia. Só que pessoas, tem obreiros, tem pastores, ovelhas, presbíteros, evangelistas, todos nós, amados. O mundão aí fora. É para todos nós essa mensagem. Aleluia. Para todos nós, da igreja ou não estando na igreja. Deus aceita as pessoas vivendo em pecado? Será que aceita? Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou. Será que ele aceita isso? Tá lá no mundão, tá lá contra, anticristo da vida ali, tá fazendo contra a vontade de Deus, desobedecendo. Será que ele vai aceitar isso? Ele é justiça, amados. Aleluia. Esse é o principal foco da pregação aqui. Mas é para todos, viu? Não é só para pastores e não é só para as ovelhas. É para pastores e ovelhas, para todo mundo. E também no mundo aí fora. Esse é o assunto de hoje. Do modo geral. Quem é justificado e salvo por Deus? Quem e como é salvo? A pessoa. Como é a pessoa que é salva por Deus? E justificado? Justificado? Aleluia. Aprovada por Deus. Justificado quer dizer aprovada. Pessoa justa aos olhos de Deus. Aleluia. Tem vários versículos aí
Aleluia. Que dizem que, não aqui nessa lição, que não há justo vivente, mas justificado. O que é ser justificado? Aleluia. Deus se agradou daquela pessoa. Aleluia. Aqui no caso, a pergunta é: quem é justificado e salvo por Deus? Quem é? Quem é essa pessoa? Como é essa pessoa? Tem que fazer para isso. Vamos abrir Romanos, ó. 3. Aqui. Romanos 3. 21 ao 31. São 10 versos. É um pouco extenso. Isso aqui ensina a palavra, amados. Aqui não é brincadeira. Aqui não é brincar com as ovelhas. Aqui é formar verdadeiros adoradores. Aleluia. Tenho 128 pessoas no meu canal. Aleluia. Em 3 dias, 4 pessoas, amado. Em média, mais de uma pessoa por dia. Aleluia. Eu agradeço aos meus irmãos a estar confiando nessa obra. Aleluia. Eu fico muito feliz por estar levando esse evangelho verdadeiro para vocês. Eu fico feliz por Deus estar me usando. Ajudar a salvar pessoas. Aleluia. Levar o alimento da palavra para pessoas. Aleluia. Vamos ver aqui então quem é justificado e salvo por Deus. Aleluia. Mas agora se manifestou, aleluia, sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. O que é que se manifestou sem a justiça? Jesus, amado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, Jesus, aleluia, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Como em outrora os profetas já anunciavam a vinda do Cristo, do Salvador. Aleluia. Ao 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que o creem. Aqui. Quem é justificado e salvo por Jesus? Aqueles que creem, amado. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Você pode estar no pecado, você pode não estar no pecado. Acreditou, é salvo. As obras, mas como eu sempre prego aqui, é depois que é salvo. Obra do mundo não salva ninguém, amados. Você tem nome limpo não salva ninguém, não. É obrigação. Obrigação de César. É a César, ou seja, a César quer dizer o que significa. Isso é com os homens. Tem que estar em dia com os homens. Essas obras só não salvam não, amado. Elas tem que salvar. Como que vai se salvar? Tendo a fé. Aleluia. Aí sim. Aí vai até obter mais novas obras na vida daquela pessoa. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Se você está lá no mundo lá, se arrependeu, aceitou Jesus, pode ser qualquer hora. Está no tempo da graça ainda, não rebatou a igreja, ele vai perdoar você, amado. Aleluia. Ele vai perdoar você. Não foi arrebatado, não morreu, não teve sua morte natural, ele vai te remir e lavar com o teu sangue. Aleluia. 23. Porque todos pecaram, todo mundo pecou. E destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Aleluia. Nós estamos em pecado, estamos destituídos da glória de Deus. Aleluia. Mas quando quando reconhecemos Jesus como nosso único suficiente Salvador, aí a glória, ela estabelece sobre nós. Aleluia. Ao 24. Sendo justificado gratuitamente, viu, amados? Outro detalhe aqui. Aleluia. Aqui entra a igreja. Tem muitas igrejas por aí que obriga você a pagar, dar dízimos. Obriga meu irmão, minha irmã, a dar quantias absurdas para obter sacrifícios
E Deus vai reconhecer esses sacrifícios. E salvar a tua vida, te dar prosperidade, enfim. É o Deus de sacrifício. Só que não é isso que a palavra fala, amados. Deus fala o seguinte: de graça receber, de graça dar. É de graça a salvação dele. É de graça a benção dele. Ó, vejam só. Ó, 24. Sendo justificado, salvo, né? Ouvido, você está sendo ouvido por Deus. Você está sendo ouvido por Deus é gratuitamente, ó. Aqui, ó. Sendo justificado, ouvido por Deus, abençoado, gratuitamente. Por causa da graça. Por amor. A graça dá de graça, sem pedir nada em troca. É gratuitamente. Aleluia. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Por quando você se arrepender dos pecados e reconhecer Jesus. Aqui está querendo dizer. Aleluia. Redenção é arrependimento. Aqui, ó. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Você não se arrependeu dos seus pecados? Isso é a redenção. Jesus se sacrificou lá para você ter essa chance. Aleluia. Ele morreu e pagou a tua dívida. Para você não ficar com essa dívida. Você entendeu isso aí, amado? O porquê que, quando uma pessoa pode ser o que for na vida, maçom, satanista, seja lá o que for, arrependeu e entregou a vida para Jesus, é salvo por causa disso. Pelo sangue de Jesus. Por isso que não há justiça mais. Aleluia. Jesus pagou o seu preço. É por isso que você, maçom, Illuminati aí, ou falso profeta, enfim, quem que está enxergando a realidade aí? Está no sistema. Larga disso aí, gente. Aleluia. Vivemos na graça ainda. Ovelhas, enfim, traficantes, hein? Isso é para todo o público, essa mensagem aqui, amados. É para todos os públicos. Tanto dentro da igreja como fora. Tanto para pastores como ovelhas. Aleluia. É para todo mundo. Venham se arrepender e entregar a vida para Jesus. Aleluia. Tudo isso é pela remissão, ó, do sangue de Jesus. Glórias e glórias, aleluia. Redenção, não remissão, perdão, fala a palavra errada. Redenção. Que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele já morreu esmagado lá para você poder se arrepender hoje aqui. É isso que eu quero dizer. Ter chance. Ninguém vai lembrar dos seus pecados passados. Ninguém tem dedo de jogar na tua cara. Aí você fala para a pessoa. Aprenda isso, meu verdadeiro adorador. Falei, não, pelo sangue de Jesus que foi derramado lá, ó, eu me arrependi, Deus não vai lembrar dos meus pecados. Agora, se você lembra, o problema é seu. Deus não vai lembrar. E minha vida é com Deus, não é com o homem. Aleluia. Essa é a tua resposta. Sem ofensa, sem briga. É pela palavra. O cristão tem que viver embasado na palavra. Na Bíblia. (verso 25) Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes, né, cometidos, sob a paciência de Deus. Né? Tá vendo? Ele está confirmando aqui. O que quer dizer isso? Os pecados do passado, amado, a partir de quando você se arrepende e traça uma vida com Jesus, um objetivo, é lavado nas águas, ou seja, batizado, Jesus jamais vai lembrar desses pecados. Aleluia. Você foi justificado, você foi absolvido, abençoado, salvo. Vocês entenderam? Só que tem uma pequena frase. Vai e não peques mais. Não volta naquela vida transgressora. Não é para voltar mais. Aleluia. Evite errar, amados. Evita no máximo, como a gente faz aqui. Mas eu confesso sempre aos meus irmãos que eu erro, também erro. Mas não é aquele erro do meu passado. Não é aquele erro que eu fazia. Não é aquela vida que eu estou atrás de novo. Enganar as pessoas. Sair com a mulher do próximo. Bebedeira, bebedices. Aleluia. Não é aquilo ali, amado. Feitiçaria. Não é mais aquilo ali. Aleluia. É um deslize que você dá, meu irmão, mas você já sai do trilho e já volta. É pecado, para Deus não tem diferença. Mas vive em comunhão. Aleluia. Vive em comunhão, que daí esse pecado não será para a morte. Por quê? Ele vai ser absolvido.
E não há ninguém que possa te acusar. Aleluia. Não se... Como é que fala aquela palavra? Não se recaia. Ou seja, cuide-se. Tratou uma vida com Deus, vive em oração, vive em comunhão, jejua. Aleluia. Se for preciso, faça um jejum. Algum palavrão solta, alguma coisa assim, alguma cobiça errada. Peça perdão, amado. Vive em comunhão, fica alerta. Essas coisas vão vir, essas são tentações, não, mano. É para destruir a tua salvação. Arrependa-se. Aleluia. Falar com Deus, peça perdão. Aleluia. Porque é a justiça para perdoar. É isso que está querendo falar aqui no 25. Deus propôs para a propiciação pela fé, né, em Jesus, no seu sangue, né, que é Jesus, o sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça. Aleluia. Através do sangue de Jesus, Deus mostrou a justiça. Aleluia. E que pelo sangue dele você é perdoado. Ninguém pode voltar atrás disso. Ninguém pode te acusar. Deus não vai se lembrar desses pecados. Então, aqui, ó. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Pela remissão dos pecados, arrependimento. Aleluia. Que antes cometido, né, como eu já havia falado, Deus não quer se lembrar daqueles pecados anteriores. Agora, como você traçou uma vida com Jesus, começa a partir desse ponto. Você entrega a vida para Ele e traça uma vida. Aleluia. Aí vivendo sob a paciência de Deus, amado. Sob a proteção, paciência de Deus. Proteção. Você vai viver uma vida com Deus, amado. Abençoada. – 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Aleluia. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí. A obra vem depois, amado. Obras da fé vem depois. Aleluia. Entregou a tua vida para Jesus, largou tudo aquilo lá que não presta, a tua vida passada. Aleluia. Foi lavado, remido e salvo pelo sangue de Jesus, batizou-se nas águas, traçou uma vida com Jesus. Vem aqui, meu amado. Para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Você precisa disso, amado. Para Deus ser justificador, aleluia, justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus, você tem que fazer isso. Arrepender de pecado, você já tem a fé. Acredite em Jesus. Arrepende do seu pecado, traça uma vida nova com Ele, batize nas águas e viva uma vida com Cristo. Aleluia. Ele vai ser justo e justificador da tua vida. Aleluia. Ó. 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Ele está falando da lei antiga, amado. Sacrifícios. Enfim. Velha, sacerdote e Deus. Antiga lei. Hoje não. Hoje nós temos contato direto com Deus. Ovelha e Deus. Vocês entenderam aqui, ó? Aleluia. 28 se trata disso. 27, quer dizer. Ó, 28 confirmando. Concluímos. Pois que o homem é justificado pela fé. Aleluia. Sem as obras da lei. Ou seja, da antiga lei. Aleluia. É nova aliança, amados. A partir do sangue derramado. Jesus, o teu sangue, acabou com essa velha lei, com essa antiga lei. Com a tua morte, né? Aleluia. Ele nos salvou, nos lavou e remiu pelo teu sangue. E nos livrou dessa lei. Aleluia. Como assim nos livrou? Hoje é nós e Deus. Não há sacerdote entre nós e Deus.
Nós temos direto, contato direto com Deus. Aleluia. Ó, é a porventura Deus somente dos judeus? Será que Deus deixou de judeus? E não é também dos gentios, ou seja, dos ímpios? Também dos gentios, certamente. Aleluia. O que quer dizer aqui, ó? Deus, ele é misericórdia, bondade, longanimidade, para que os judeus, aqui relatado, os justos, as pessoas que buscam a justiça. E os gentios aqui, também, Deus também é amor, aleluia, justiça, longanimidade, bondade. Para os gentios também, os gentios aqui é pecadores, aleluia. Deus é bom para todos, Ele dá oportunidade para todos. Sempre que Deus Ele está explicando tudo isso, aleluia. Olha, você, por mais ruim que você tenha, é assim, ó, o resumo, tá até agora na mensagem, dessa mensagem que eu estou pregando para vocês. Ó. Jesus, é o seguinte, olha, eu estou aqui, eu vou perdoar todo mundo, aleluia. Maior que seja o seu pecado, vem para mim. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Porque eu sou o Deus dos bons e dos maus. Você entendeu, Illuminati, maçonaria, sei lá, você que está aí dentro dessa instituição aí, satanistas, aleluia. Falsos profetas, igreja levantadora de templo aí, ó, que faz tudo errado. Enfim, que faz a obra de Deus errada. Aleluia. Deus está chamando, ó, arrependa-se. Eu vou mostrar aqui da hoje, ó. Eu já havia mostrado. Falar sobre as igrejas que sabem fazer o bem e não faz. O que acontece? A igreja, a ovelha em geral também. Isso daí é para nós, em geral, aleluia, essa mensagem. Mas é para todos. Não é igual na igreja que o pastor lê a Bíblia para as ovelhas. É para todos. Aleluia. Se há uma puxada de orelha, é para todo mundo. Todo mundo é igual perante o Senhor. Ó, 30. Se Deus é um só, que justiça pela fé. Se Deus é um só, que justiça. Que justifica. Peraí, vou ler de novo. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé é circuncidado. Olha de novo. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, é por meio da fé em circuncisado. Deus ele perdoa todo mundo, amado. Deus é um só. Que é pela fé. Aleluia. Por meio da fé a incircuncisão. A circuncisão e a circuncisão. O que é certo e o que é errado. Deus é um só, mano. Justifica a fé pela justiça, o bem e o mal. Aleluia. O que é certo e o que é errado. Más obras e boas obras. Olha o 31 agora. É o mesmo Deus. Aleluia. De ontem e de hoje e de sempre. Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos, pois, a lei pela fé? Vamos ver. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Aleluia. A lei tem que ficar sobre a fé. Sob. Abaixo da fé. As obras vêm da fé. Agora você está no mundão aí, fazendo tudo errado. Lá me limpo, nunca roubou, nunca matou ninguém. Enfim. Aí Deus, cadê Deus no coração? Você não vai ser justificado, vai ser salvo. Né? Vem buscar Jesus, vem adorar a Deus. Aleluia. Entendeu? Agora deu para saber quem é justificado por Deus, entendeu? Aquela pessoa que tem a fé em Jesus Cristo, amado.
deposita sua vida em Jesus, que o adora, que o teme e respeita, aleluia, e que quer seguir uma vida com Deus, aleluia. E esse é justificado pela fé, aleluia. O que foi aqui? Ah, tá. A obra de Deus não trabalha em pecado? Ela trabalha no pecado ou não? Ela aceita o pecado ou não? A obra de Deus. Aqui na obra de Deus que fica aqui, na igreja, né? Quando está citando obra, a obra de Deus não trabalha em pecado? Ou a obra de Deus pode trabalhar em pecado? Agora para as igrejas. Romanos 6, ó. Romanos 6, 13. Olha como a obra de Deus trabalha. A obra de Deus não aceita coisa nada. É que eu sempre prego aqui, ó. Agora é para as igrejas, isso aí. Agora a igreja está lá construindo só templo, ó. Não está nem aí com os pobres. E Deus está desesperado para essas igrejas ajudar os pobres. Quantas vezes eu mostrei na palavra isso? Ontem eu preguei isso. Outra pregação falou uns 2 dias que eu não prego. A outra pregação minha foi isso. Último assunto. A caridade é a obra. Como que é? A caridade é a obra prática da fé. A última pregação minha. As igrejas estão fazendo isso. O que eu vou ler aqui, ó. A obra de Deus não é para ser desse jeito. Deus está corrigindo vocês, ó. Essas igrejas de Barueri, ó. Ó, vou até esticar as mangas, vou falar o nome. Batista, Primitiva, quem mais? Assembleia, Deus é Amor, quem mais? Vivendo com Cristo, quem mais? Mundial, Universal, pelo amor de Deus, misericórdia, não. Igreja da Graça, Congregação, Católica, enfim, todas. Vive em função do templo. É no mínimo. Eu vi com os próprios olhos. Eu vejo, a gente vai, a gente vê. A igreja não é só templo, amados. A igreja é atrás dos pobres, ajudar os pobres. Aqueles mais favorecidos. Porque Jesus veio buscar o que era perdido. Agora você vai de uma ponta pregar o evangelho, fazer missões aí, como eles fazem. Vai ter 3 tipos de pessoa lá. 3 tipos de situação. Vai ter aceitação, vai aceitar direto Jesus ali. Tem pessoas que não conhecem essa palavra. As igrejas ensinam. Vai ter a rejeição, a pessoa fala, eu quero ver minha vida, não me interessa a Deus, Deus não paga minhas contas. Vai ter pessoas falando assim. Vai ter. Deus não paga minhas contas, se eu não trabalhar, não tem que pagar minhas contas. E eu não arrumo emprego, eu tenho prostituído para pagar minhas contas. Quer dizer, amém, tá bom. Faz uma oração, olha, tô lá, minha mão lá veio pro teu sangue. Eu tô pregando o evangelho pra você, tá errado o que você tá fazendo. O que você faz é errado. Agora você, Deus te ama. Explica o evangelho pra ele. Pegou? Não aceitou? Xingou, ofendeu? Sai fora. Parte pra outro. Ficar ali com a conversa enfiada é fácil, né? Agora partiu pro terceiro situação. Aí é aquela pessoa que demonstra uma resistência. Quer dizer, levanta uma questão sobre a salvação. Então tá. Eu quero assim aceitar Jesus. Mas eu estou nessa situação aqui porque eu não tenho como ganhar dinheiro, eu não consigo emprego. Sabe o que a igreja faz? Essas igrejas vagabundas de Bahia aqui? Sabe o que elas fazem? Pegar mais leve, essas igrejas equivocadas de Bahia, essas igrejas que não lê Bíblia. Ah, tá bom, tá. Ela chega na pessoa, a pessoa fala isso pra ela. Sabe o que a igreja fala? Ah, tá bom. Vou fazer assim então. Eu vou lá e vou botar teu nome na oração, no livro de oração.
Vai encher barriga isso, gente? A caridade, fazer missão é prática. É coisa palpável, ó. Deus não vai abençoar você, ô missionário. Olha o que você tem que fazer aqui, ó. Presta atenção. Chegou lá, abordou a pessoa? Conversou? Ah, tá. Conversou, ele explicou o problema pra você, tudo missionário. Olha o que você tem que fazer aqui, na igreja de Cristo. Ah, tá bom. Vamos marcar uma hora pra conversar? Pode ser amanhã? Ah, tal. Que agora precisa pegar o evangelho. Levar o evangelho. Aí você anota o nome da pessoa, nome, endereço, telefone. Amanhã ela vai fazer uma visita na sua casa. Vai lá e conversa com a pessoa. Vê a situação da casa ali, o Espírito Santo vai revelar. Mas o que acontece? Por que você não quer aceitar Jesus? Você tinha falado que... Conversa com a pessoa, ó, missionário. Não é só lá dar beijinho. Cangote, não. Pedido. Não é só sentar na porta da igreja pra jogar o povo, não. Ai, que coisa feia, que senhora feia, dona. Quem que é a senhora pra jogar alguém? A senhora apontou um dedo, tem 4 voltando pra cara da senhora. Quem que é a senhora pra jogar o povo? Dá ânsia, sabe? A prepotência e a arrogância dessas pessoas, cara. Não sabe nada da obra de Deus, gente. É isso que você tem que fazer. Vai lá na casa da pessoa, senta com a pessoa, mas com o chequinho da igreja no bolso. Só escuta a pessoa falar. Moço, aí a pessoa vai falar pra você o problema. O porquê que tá naquela vida lá, de prostituição. Um exemplo, né? Prostituição. Ah, eu tô nessa vida, pastor, porque eu não acho emprego, eu tenho que comer, eu tenho que cuidar da minha casa aqui. Agora o papai da igreja que ela tem que fazer. Da igreja do pastor missionário. Ah, o problema seu é comida? Ah. Você quer aceitar Jesus? Olha o que eu vou fazer com você aqui não é barganha, é Deus que está mandando fazer. Porque amar o próximo, a gente ama o próximo. Ama você. Ah, mas você não me conhece. Mas é isso que Deus manda fazer. Amar os inimigos e amar os que não conhecem, que é o próximo. Explica. Vamos lá fazer uma compra? Fazer assim, vamos fazer uma compra. Aí você começa a ir na igreja. Aí você vê se você quer aceitar Jesus ou não. Mas evita. Vai lá, fala com Deus. Vamos lá, fazer uma oração. Vamos lá, eu vou estar junto com você. Isso é um missionário falando. Não, tá bom, vamos lá fazer. Não. Esse dinheiro de oferta é das pessoas. A sua alma não tem preço. Jesus quer te ganhar. Vamos lá fazer a compra para você. Vamos lá. Todo amor, todo carinho, faz a compra para a pessoa. Tudo que ela precisa. Tudo que ela faz. Não é uma compra que ela faz a rotineira dela todo mês. Agora, vou fazer assim, ó. Agora você tem que fazer assim. Você topa fazer isso? Você larga a tua vida, faz uma oração com a gente, vamos ver na igreja. Aí você vê se vai. Aí você decide. Você quer continuar ou não com Deus? Porque eu vou te ajudar. Se você, o missionário falando, se você falar pra mim que vai amar Jesus, seguir Jesus, eu vou te fazer a compra até quando você arrumar um emprego. Aí você vai procurando. A igreja vai fazer a compra pra você. Porque esse dinheiro da igreja é pra isso. A caridade. Essa é a caridade que o missionário tem que fazer. Ah, a pessoa arrumou um emprego, aí para. Eu quero ser um mico se aquela pessoa não vai arrumar um emprego. Por mais difícil ter a situação. Vai achar mais fácil que eu ter. Eu estou fazendo uma comparação dessa, mano, porque está fazendo a vontade de Deus. A pessoa é abençoada o mais rápido possível, que é para ser glorificado o nome de Deus. Igreja, seja uma de vocês a primeira a fazer isso. É essa que é a vontade de Deus. Agora vocês gastam milhares de reais por mês em templo, gente. Uma porcaria. Que não tem dor, não tem... Pô, vai cuidar das pessoas, ele tá doente. Às vezes tem um pai doente em casa. Tá passando fome. Ô, gente, não na obra, gente. Agora vocês vão gastar dinheiro com o templo? Vocês vão falar que tá certo isso aí? É isso que tá falando na palavra. E eu vou falar aqui. As igrejas sabem fazer o bem. Por que não tá fazendo? Agora, a hora de ajudar, a pessoa vira as costas, vou botar só na minha oração lá. Mas não é uma conversa. Vai embora.
Tá ok? Igreja, leva lá o chequinho, ó. Vamos fazer a obra. Quando que essa igreja faz isso? Igual eu preguei outra hora aqui. Outra pregação minha. Ninguém ia ter necessidade das coisas. Porque fazia a vontade de Deus, gente. Dividir dinheiros. É o exemplo mais claro de Cristo que eu achei na Bíblia por enquanto. Aleluia. E os miseráveis pastores usam pra tirar todo o dinheiro da pessoa. Aí eu tô aqui pra desmascarar. Tonta quem dá dinheiro pra esses homens. Tavarno Miro, Edir Macedo, R.R. Soares. Quem mais? Malafaia lá. Papa, que é a Igreja Católica. Só que quem é bobo pra fazer uma coisa dessa? Ah, mas eles ajudam. Ajuda. Se ajuda. Você imagina. E eu nunca vi. A gente ouve falar as coisas, né? A própria pessoa que recebeu ajuda que vai falar. Afinal, eu recebi deles. A igreja do Malafaia tá me bancando todo mês, ó. Eu tô desempregado, tá me bancando. A própria pessoa vai dar testemunho. Não sei o que a igreja vai falar. Quem que vai fazer? Pode pagar meia dúzia aí de corrupto aí pra falar. É mais fácil pra você pagar do que você falar que você faz, né? Aleluia. Aqui, tá falando aqui, ó. Romanos 6,13. Opa. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O que essa igreja está fazendo aí? Aqui está falando da obra. Por que eu falo que vocês estão fazendo isso? Você sabe fazer o bem e não faz, vocês estão em pecado. Eu já te adiantei que eu vou pregar aqui. Todos os seus membros estão todos apresentados com pecado. Aqui, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Jesus está ensinando aqui, ó. Paulo aos Romanos, né? Mas é Jesus está ensinando. Ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Está pegando só dinheiro, só está pegando. Não está distribuindo. Só pega. Está em pecado, gente. A igreja sabe fazer o bem e não faz. Está em pecado. 1 João 3,8. Eu adoro esses versos. Quem está em pecado do diabo. Essas igrejas tudo do diabo. Fazendo toda a vontade do diabo. E não percebem. Tem umas que não percebem. Acho que só ouvir está em pecado. É só ouvir. No outro lado da moeda aqui, ó. Mas apresentei-vos, ó. Aqui Jesus, aqui Deus sagrado aqui, ó. Mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre mortos. Vamos lá. A igreja tem que ser viva. Os membros, o pastor, o diácono, tem que ser vivo para quê? Para ressuscitar esses mortos aqui como? Na palavra. Na caridade. Essas pessoas mortas aqui é pecado. Lá. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Ó. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Essa igreja é instrumento de justiça. Deus está mandando fazer. Ó. Isso é para todos nós. Né? A ovelha já faz, dízimo e oferta. Não, quando eles querem ajudar alguém, eles pedem mais ainda para a ovelha. A igreja não é para ajudar. Coisa feia, gente. Eu vou combater isso até na hora da minha morte. Ó. Igual o Romeu se faz com o Anticristo. Não é coisa. Só que eu acho, olha, mais demoníaco, satânico do que o falso profeta, acho que não existe. Falso, mentiroso, finge que é de Deus ainda. E rouba tudo de dinheiro da pessoa.
Não faz nada para ajudar os pobres. É uma lástima. Aleluia. Mas esse 13, Romanos 3 aqui é revelador. As igrejas não estão vivendo isso aqui, ó. Ó, como vivos dentre os mortos. Eles têm que ser os pastores. Vivo, já, o corpo da igreja tem que ser vivo perante os outros, da sua ovelha. Que é para fortalecer as ovelhas, reviver as ovelhas. Vive entre os mortos. Ó, para quê? E os vossos membros a Deus. Ó. Ou seja, a obra. Fazer tudo que for fazer, que os membros for fazer, para Deus. Tudo que for feito na igreja tem que ser feito para Deus. Tá fazendo? Não dá. Eu provo, sim. Já provei várias vezes. Já provei várias vezes isso. Como instrumentos de justiça. A igreja é instrumento de justiça? Não. É só levantar templos. Pintar, levantar a mão cômodo, sei lá. Botar câmera em volta da igreja, botar isso, botar aquilo. Agora, por que eles fazem isso, gente? Por que esses homens fazem isso? Por que eles não molestam o coração, gente? Não, acho que veio falando, falar que moleque, sabe alguma coisa? Eu não sei nada, meu irmão. Não sei nada. Só que eu tô lendo aqui, pela ordem do Espírito Santo, e ele que tá mandando falar. Não sou eu. Deus não quer que você apresentasse esses membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Deus não quer isso, mas vocês estão fazendo. Onde vocês estão fazendo justiça aqui, ó? Deus está falando, Deus já está vendo isso. E Deus está avisando, está pedindo, por favor. Ó. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os que vossos membros a Deus. E os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Entendeu? Como tem que trabalhar a obra? Como a obra de Deus não trabalha em pecado, gente, a obra de Deus trabalha em justiça, em verdade. Aleluia. Então, eu faço entender, né? A obra de Deus não trabalha em pecado. A igreja não pode trabalhar em pecado, gente. A igreja tem que ser justiça. Aleluia. Tem que ser vivo entre os mortos. Ou seja, o pastor, o corpo da igreja, né, os presbíteros, ele tem que ser referência. É hoje em dia referência? Pensa o quê? De orgulho e soberba só. De levantar templo. Só isso. De luxo. Por quê? Não apresenta a Deus ó, como vivos entre os mortos. É mais morto do que eles. É torpe, ganância, é soberba. Só sabe levantar templo. E cuidar dos assuntos particulares, só isso. Mas tem que trabalhar para Deus, os vossos membros a Deus. Ó. A igreja tem que ser instrumento de justiça. Agora é instrumento de justiça? Não é. Está ajudando os pobres? Natal sem fome, e o resto do ano? E o resto do ano? A televisão, na mídia podre de ontem, comentou ele, não lembro onde. Acho que foi na Globo, da noite foi, se não me engano. Na própria mídia podre.
O Natal não tem que ser só um ano, um dia. Tem que ser o ano inteiro. Aleluia. Justiça, amado. Primeiro que tem que debater isso é a igreja. Ó. Aí, então. Agora, a igreja vivendo em pecado. Os membros, o mundão, as pessoas, em geral, vivendo em pecado. Todos nós vivendo em pecado. Essa situação, isso afasta nós de Deus? Será que afasta? Ou será que Deus aceita? Aleluia. Abre Isaías, ó. Antiga lei, ó. 59:2, ó. Isaías 59:2. Aleluia. Agora, essas igrejas, nós, eu, enfim, todos nós, se nós estamos em pecado. Será que o pecado afasta nós de Deus ou não? Ele aceita? Será que Deus aceita essas igrejas que estão fazendo desse jeito aí? Será que Deus está alegre com isso? Será que Deus se alegra de eu estar em pecado? Você tem pecado, pastor? Será que Deus se alegra disso? Você que está no mundão aí, ó, que tem toda a chance, como eu já preguei no começo aqui. Jesus morreu por causa de vocês. Para ter uma chance de ser perdoado. Remido e lavado pelo sangue de Jesus. Vai, não peques mais, larga tudo que não presta e viva a vida com Deus. Ou seja, é isso. Jesus veio por vocês. E aí? Será que Deus é grato por tudo isso que está acontecendo? Isaías 59:2. Presta atenção aqui, ó. Isaías 59:2. É palavra, amados. Não sou eu falando. Ai, Deus aceita do jeito que eu sou. Ah, eu sou homossexual? Eu sou travesti? Ele me aceita do jeito que eu sou. É, igual eu era, por exemplo. Eu também achava isso. Sai com uma mulher de dia, uma noite, madrugada. Dá 4 por dia. E tudo mulher do próximo. Bebedices, feitiçaria. Tô aí atrás disso. Enganava todo mundo. Comprei caro, comprei isso, comprei aquilo. Não pagava, enfim. Tudo errado no mundo, gente. Tudo que tá errado, tem coisa errada. Entendeu? Só não comete crime, só isso. Parte penal, vamos dizer assim. Parte civil, já tive. Espiritual. Só não comete crime penal. Olha aqui, ó. Eu me alegrava disso. Eu achava que Deus aceitava. Ah, será que Deus aceitava que eu vivia naquela vida lá? Será que Deus aceita que você está vivendo a tua vida desse jeito, em pecado? Ô pastor, será que Deus aceita você ficar fazendo alvenaria aí, ó? Levantar esse templo aí e não tá nem aí com as pessoas, com os pobres? Não dá R$1 para ajudar os pobres? Faz tudo errado que Deus manda? Será que ele se alegra com você? Olha como vai falar a palavra. Já mostrei que é pecado isso aí. Vou falar de outra vez, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que quer dizer divisão? Aparta. Ó. As iniquidades apartam nós de Deus. Afasta.
Deus se distancia. Aleluia. Deus se distancia. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Um abismo assim entre os dois. É eu falando, gente? É eu dizendo isso? É a palavra. O profeta Isaías. E os vossos pecados, ó, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Vai pra lá. Carinha morrendo. Vocês entenderam? Aleluia. Aleluia. O pecado afasta nós de Deus, gente. Aleluia. A injustiça nos afasta, as iniquidades nos afastam de Deus, gente. Igrejas, pessoas, membros, diáconos, presbíteros, vamos fazer a coisa certa. Vamos nos arrepender. Porque está tudo errado, gente. É uma ou outra igreja aí ó, que se destaca. Eu tenho exemplo no meu canal sobre isso. Não sei se o YouTube cortou. O pastor reverte dinheiro de dízimo e oferta em casas populares. Para as pessoas. É a única igreja que eu vi até hoje fazer isso. Tendo condições, né? Porque eu vi a igreja que eu estava não tem condição de manter ela. A que eu estava lá. Ou seja, Deus é justiça. Como é que ele vai cobrar que não tem condição? É para manter ela. Essa outra parece que está sendo a mesma coisa. Preciso saber certinho. Gente, porque é fim dos tempos, né? A palavra é clara, sai dela, povo meu. Ah, mas tem que ceiar. Ceiar no lugar errado? Aí você vai numa congregação da vida aí, e eu tenho que batizar Deus se eu for frequentar lá. Eu já sou batizado. Sou ungido diácono. Eu tenho que ir lá fazer tudo novo. Religião, gente. Só eles lá, os costumes dele que salvam. É errado isso aí. A palavra ensina claramente como que é. É só fazer e acabou. Aqueles pastores lá, anciãos, se intitulam melhores que os outros. Aquele povo lá só é salvo eles mesmos. Sistema de Jeová. Só eles são salvos. Não é assim as coisas. Olha, tem igreja lunática, né? Olha aquele absurdo. Aleluia. Olha que outra coisa aqui, ó. Será que Deus aceita isso? Será que Deus perdoa a você que não perdoa o teu próximo? Eu, por exemplo, que tiraram meu serviço de mim. Não falei com Deus de manhã aqui, antes de fazer essa pregação. Meu coração tá branco. Eu olho assim pra ele, põe essas pessoas na frente, eu vejo que tá branco. Eu não sinto nada. Eu não amo eles nem odeio. Eles acabaram com a minha vida, gente. Eu tô com 37 anos. Tem uma vida pra frente. Cada um na bobeira, por causa de um super ego aí, de meia dúzia de pessoas cruéis. Onde eu tô hoje? Desempregado. Supervisor maldoso, nem questionou o porquê. Eu cheguei nele e falei, você quer saber o porquê disso? Não, mas pra mim só falaram que se... Não. Você acha?
Eu sou mais velho que você de profissão, rapaz. Falei pra ele. Ele era 5 anos supervisor. Eu tenho 15 de vigilante. Sou mais velho que você de profissão. Você não quer nem ouvir minha versão, cara? Você não vai nem tentar me defender? Ah, eu recebi ordem. Ah, beleza, vamos acabar logo com isso. Peguei esse meio. Meia dúzia de homens cruéis, gente. Meia dúzia. Dói em mim? Dói até hoje isso de mim. Dói até hoje. Eles não perdoaram, irmão. Se eu errei, eles não me perdoaram. Vamos supor que eu errei, né? Aquilo que aconteceu seja voluntário. Só que não foi voluntário isso. Essa falha minha foi involuntária. Eu tenho fé em Deus. Que eu disse só não vai arrepender do que fez. Eu tenho fé em Cristo Jesus. Podemos conversar? Olha, a gente errou. Eu sei que meu Deus é fiel e eu quero isso. Não quero morte para ninguém, não quero que ninguém tenha acidente, não quero nada. Eu quero que eles enxerguem o que eles fizeram comigo. E não fazem mais com os outros. Não quero nada, sabe? Porque eu conheço meu Deus. Ele não vai fazer mal. O que vai fazer mal para eles é a atitude deles. É a soberba deles. A arrogância, a luxúria deles. O egocentrismo deles. Deus não vai fazer nada por isso. Pelo contrário, ele quer salvar. Deus pede para me amar meus inimigos. Igual ali em Marcos 6 hoje. Lucas, né? Tá olhando. Deus mandou amar eles. Eu vejo eles brancos assim, ó. Não é lá nem cá pra mim. Ah, ótimo, irmão. Eu queria pegar um por um com a minha própria mão. Eu queria pegar um por um, amados. Vocês nem imaginam o que eu queria fazer no começo. Mas Deus tirou isso da minha cabeça. É a natureza humana. É isso que Jesus ensina. Amar teu inimigo. Tem inimigo meu mais que essa gente? Esse supervisor meu aí? Ele tá até hoje no meu Facebook. Tá? Eu não excluí ninguém ali. Pelo contrário, eu mando mensagem. E vocês vão se arrepender. Se vocês assistirem, vocês vão se arrepender. Vocês vão ver que vocês estavam errados. Vai doer, viu? Vai. Ah, porque quando eu errei, dói, como eu errei na minha vida também, dói até hoje. Aí vocês vão ver que vocês não vai fazer mais isso pra ninguém. Aí essa não pode nem vir eu na frente mais. Eu sou que nem bandido ali. Nunca mais posso entrar ali. Nunca mais na minha vida. Injustiçado. Ainda fui dispensado como se fosse um infrator. Deus é justiça. Eu sei que Ele é justiça. Vocês vão se arrepender. Vai. Vocês vão ver que vocês estão errados. Vocês não sabem a dor que eu estou sentindo todo santo dia. Vocês não imaginam. A noite que dói mais em mim. É uma das coisas que eu mais gostava da minha vida. Mas enfim. Deus ensina a amar vocês. Quem sou eu para mim? Dói todo santo dia. Dói, mas Deus está lá, daqui a pouco passa. Ou seja, como eu falo para vocês, como eu prego para vocês, sofra mais com Deus. Ele tira a dor de você. Aqui, estou pregando aqui hoje. Se eu tivesse com raiva no meio mundo, você já estava pregando? Não. Mas que vocês vão se arrepender, vocês vão. Não vai acontecer nada com vocês. Eu não quero isso. Vocês vão se arrepender. Nossa, o que nós fizemos pro Davi, cara? O cara estava doente, o cara estava precisando de ajuda, e nós mandou o cara embora ainda no fim. Eu tenho fé em Deus disso. Supervisor, a empresa, a STT, esses traidores de lá de dentro.
sanguinário, pessoas cruéis. Né? O que nós fizemos com esse rapaz? Gente? Que injustiça. Olha, ele nem pode nem chegar aqui perto hoje. Esse homem, o chefe deles lá, dos contratos, vai se arrepender. Vai, eu sei que vai se arrepender. Hoje tá ganhando seus 7 mil reais lá. Hoje não tô ganhando nada. Vamos se arrepender. Tô aqui lutando pela misericórdia. Tô orando para Deus, pedindo. Pega o evangelho dele. Aleluia. Mas vamos ver o que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Vai. Vou contar pra vocês. Hein? Pode até demorar. Ou pode ser rápido. Mas é no tempo dele, né? Ele que manda. Mas eu quero que essas pessoas se arrependam para não fazer para outro. Para quando ver alguma coisa, vai perguntar o que está acontecendo. O Davi, o que está acontecendo? Ô, fulano, lá tem outro Davi lá. Inclusive, que ironia, né? Inclusive, fulano, o Rodrigo, por exemplo, trabalha. O que está acontecendo, cara? O que aconteceu? Conta para nós aí. A gente pode ajudar em alguma coisa? Não virar as costas, o cara virar as costas e colocar. Mas travar um punhal nas costas. Não faça isso mais não. Mal sabe o que vocês estão fazendo. É muito pior o que vocês estão fazendo do que a minha situação hoje aqui. Vou falar pra vocês. Ó. Eu deito com uma dor no coração, outra, mas daqui a pouco sai essa dor. Eu durmo. Com a consciência tranquila. Estou preocupado, estou angustiado. É natural do ser humano aí. Porque eu não sei o tempo de Deus e a gente sofre. Porque Ele é Deus. Nós é pequeno. Por isso que nós sofremos, por causa disso. Eu confesso para os meus irmãos aí, os meus ovelhos. Eu não sei hoje de Deus, eu não sei quando que Ele vai fazer. Mas você não tem fé? Tenho, lógico. Mas eu não sei o tamanho dele, não, o tamanho dele. Nosso merecimento. Aqui, ó, tô plantando frutos bons. Outrora, no passado, eu plantei fruto ruim. Ah, mas Deus, você não prega aqui. Deus, você não prega que Ele esquece do passado, esquece. Salvação. Eu continuar assim, eu tô salvo. É uma luta, gente. É uma luta. Dá vontade de chorar toda hora. Dá. Mas firme, gente. Fica firme. Tô desempregado aqui, ó. Perdi o serviço que eu mais gostava na minha vida. Que eu mais gostei na minha vida. Perdi. O diabo conseguiu levar. Não é porque eu não dou dízimo, não. Ah, tem uns bocão aí que falam, acho. Ah, não dá dízimo? Se eu achasse uma igreja que prestasse, eu dava, mas também não tinha condição, eu tava meio apertado ali. Fazendo a casa. Dor no coração que dá. Mas Deus, Ele é grande. Tô sofrendo, mas Ele tá comigo, eu sei que Ele tá. Não sei que Ele tá. É duro, né? Eu falo. Verdadeiros adoradores, gente. Quanto mais você é adorador, menos você sofre. Sejam bons, arrependam-se. Eu tô pedindo por favor para vocês. Aleluia. Não vive em pecado, não. Vocês que estão na S aí, ó. Quer dizer, você que está me assistindo. Não fala mais com ninguém isso não, cara. Não vai com ninguém isso aí não. Pergunta primeiro pra pessoa o que está acontecendo. Pergunta, viu? O que aconteceu? Pô, o que está acontecendo? Por que está sentado dessa forma? Eu não tive nem advertência verbal, nada, não tive.
As empresas. As empresas, o que acontece? Agora não sei, rasgaram a CLT nossa, né? Michel Temer, agora não sei. Mas né? As empresas anteriores davam uma advertência, depois dava outra. Dava uma verbal, dava uma de papel, depois dava uma suspensão para mandar embora. Aí por injusta causa. Sabe, às vezes é melhor isso, gente. A gente sabe que a gente está errando. Se eu levasse uma advertência verbal, ou no papel, você está acontecendo isso, não pode. Mas eu ficava esperto. Falava, olha, o pessoal não vai perdoar eu, cara. Se vir de novo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, achei que o pessoal já estava entendendo ali. Maldito homem confia no outro homem. Eu fui amaldiçoado, não perdi meu emprego. Se eu não tivesse acreditado. Sabe, gente? Tenha dificuldade com Jesus. Me ajuda a carregar. Vamos continuar então. Aleluia. Vamos falar. Eu estou falando dessas pessoas aqui que me tirou uma das coisas mais importantes da minha vida. O trabalho gente. A gente sustenta a família. Sustentava meus filhos. Tenho 2 filhos pequenos. Tem um menino Alex comigo. Minha profissão, que eu amava muito. A segurança. Tiraram tudo isso. Muita gente dá risada. Eu sei que dá. Eu sei que dá. Eu sei. Do nada, o camarada brigou comigo lá outro dia. Tava lá. Ah, tá bom. Tá toda aquela coisa chata do armado, sabe? O diabo, ele é terrível, gente. Tem gente que segue ele. Tem gente que segue. E Deus manda amar os inimigos, gente. Deus manda amar essas pessoas. Acho que Deus precisava disso. Teria acabado essa tirania. Mas quer saber de uma coisa? Lúcifer morria, os anjos morriam, tudo. Só o coração dele não é assim. Vai lá, vou dar um tempo para as pessoas verem isso aí. Eu tô certo, Lúcifer, e você tá errado. As pessoas vão ver isso. Poucos, mas vão ver. E pelo amor daqueles poucos, eu vou salvar eles. Eu vou condenar vocês, que é a maioria. É um resumo da obra de Deus. O lado da guerra espiritual que existe. Existe uma guerra muito grande. Todo santo dia à tarde eu choro. Vai cair na noite eu choro. Tô querendo montar um negocinho na frente da minha casa. Vem a loteadora lá e me proíbe de fazer isso aí. Do nada, gente, tem perturbação. Mas tô com Deus aqui. Imaginem se eu não tivesse com Deus, gente. Estrago. Olha o estrago, quer dizer. Pode até piorar, a gente não sabe. Mas tem que estar com Deus, gente. Esteja com Deus. Essas coisas não vêm dele. Não. E a palavra do Senhor diz que vai acabar o temporal, a tempestade. É a promessa. Ou seja, ele fala, Jesus fala do deserto. A gente essa situação atravessando o deserto. Que a gente não vê, eu não vejo solução, igual eu não vejo. E eu não vejo mais na vigilância. Não vejo quem queira me contratar.
Aqui na Mariri, serviço não vê. Não... Vamos trabalhar aqui. Nessa cidadezinha aqui. Isso aí é o deserto. Meu coração da gente tá batido. Eu não nego pra Deus isso. Mas ele vai fazer. Eu sei que ele faz. Eu acredito. Mas mesmo que seja uns pros outros, eu acredito que ele faz. Mas ele faz. Não é que seja pros outros. Ele é o Deus que faz coisas. Ele pode fazer tudo. Mas se ele não fez, tem algum motivo. É a vontade dele. Mas ele faz. Posso estar gemendo aqui. Se ele quiser me trazer dessa situação, tirar. Hoje, agora, mentira. Hoje é sábado? Já? Mentira. Recebe meu telefone, olha. Vem aqui mandar entrevista agora, não estou agora de você. Pode até devolver as coisas pra mim. Pode até devolver. Como o Jó. Só que eu não sou como o Jó. Essa é a diferença. Eu queria. Nossa. Tá bom, quer dizer a dificuldade, né? Tá bom. Eu tenho mais a agradecer. Tenho meus filhos com saúde, graças a Deus. Graças te dou, meu pai. Para meu filho e minha filha ter saúde. O menino Alif, a Daiane. Ó como já... Pô, me acorda, rapaz. Ó como já viu... Já vi até morto ficar falando. Tá vendo o que é? É isso que é andar com Deus, gente. Por mais que tá doendo... Ó o refugério, já viu? Pô, rapaz. Tá vendo? Homem de pouca fé. Olha a família que você tem. Olha a vida dos outros aí fora. Vocês estão vendo isso, gente? Por que não perdoar? Aqui, ó. Deus está afirmando aqui. Se não perdoar, será condenado. Como é que você vai alcançar o perdão, sendo que você não perdoa? Como é que eu vou alcançar o perdão? Por mais que eu estou pregando o evangelho aqui, se eu não perdoar aquele pessoal da S lá, o DH, que é outra empresa que está lá dentro, da Evic, que é uma empresa. Como é que eu não vou perdoar, gente? Como é que seja frio, o supervisor foi frio comigo, não quiser saber? Homens maus, sabe? Deus quer que a gente faz isso. É isso que me encanta no Senhor. Que eu acho lindo. E que eu vejo que eu não presto. Olha que Deus lindo que a gente tem, gente. Você acha que tem obrigação disso? Descer da tua glória. Vai, ama, perdoa. Sabe o que o Senhor vê melhor? Ele é um Deus lindo, gente. Oh, Deus, né? Vai perdoar as pessoas que tiraram o meu emprego, gente. Que são meus inimigos. Aquela gente é meu inimigo. A maioria de lá dentro é meu inimigo. Estão lá ganhando seus 7, 8 mil por mês e eu aqui, ó, desempregado. Olha aquele homem. Aquele chefe dos contratos, dos terceiros. Não sabe nem o que acontece. Ah, mano, vamos trocar. Sem dó, sem misericórdia. Dói na gente, viu, gente? Deus manda amar. Vamos abrir Marcos. Ó. Marcos 11, amados. Deus manda perdoar. Tem que obedecer, senão já viu. Aleluia.
11h25. Marcos 11h25. Olha que Deus fala do perdão ali. Ó. Olha que coisa linda. Olha só. 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Aqui, ó. Não é o 26 o caso. Mas, se vós não perdoardes também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Justiça. E eles não perdoaram. Aí que mora o perigo. Eu supostamente para eles ali, eu cometi falta com a empresa. Eu tenho que ser punido. Com a demissão. Me perdoaram. Não me perdoaram. Nem o técnico de segurança, nem o chefe dos contratos, nem o operador. Esses três, ó, acabaram comigo ali. E nem meu supervisor, que é da empresa. Minha empresa. Não me perdoou. Me puniram. Me condenaram. É como se fosse jogado no inferno por Deus. Não é uma coisa. É por isso que Deus está falando aqui, ó. Ó. Isso é para eles. Ó. E quando eles estiver orando? Ó. Se tendes alguma coisa contra alguém, eles têm alguma coisa contra ele. Ó. Ó. E quando estiver orando, perdoai, ó. Sabe que eles oram? Onde mora o perigo aqui, gente? Ó. Ó. Enquanto estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém. Seria eles tinham. Do jeito deles, mas tinha. Só que eles me perdoaram. Tiraram meu emprego, tiraram meu sustento. Tiraram a coisa que eu mais gostava de fazer. Ó. Para que o vosso Pai, tem que perdoar, para que o vosso Pai, que estais nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Eles não perdoaram. Será que Deus vai perdoar a ofensa deles? É justiça. Não. Mas se vós não perdoardes, 26, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Ele está dizendo aqui que a vingança é dele. Eles mandaram embora uma pessoa, estava doente do sono, diabética, hipertensa. Mas enfim, não vem ao caso. A lei não ampara. Procurando advogado, o advogado falou, não, a lei não ampara isso. Fazia um monte de coisa ali. A lei também não ampara. O Temer rasgou a CLT, né? Graças ao Temer, né?
tem uma férias para receber, que eu não recebi. Tem 30 dias para receber. Mas algum acerto do horário noturno meu. Não trabalhava à noite. Pagaram errado. Mas a lei não para. Eu era socorrista, eu era fazer um monte de coisa ali. Expedia a nota, emitia a nota. Aí é uma pressão só na cabeça. Efetuei prisão. O que mais? Incêndio ali, consegui com a ajuda dos bombeiros, como chama a palavra? Maldita palavra. Coordenei uma ação dos bombeiros ali. Recebi elogio de boca, mas você lembrar disso. Trabalhei direitinho. Enquanto muito ali eu sei que pipoca uma hora dessa. Eu sei que pipoca. Tem muitos ali que só põem a roupa, só vai ganhar o dinheiro só. Um ali eu sei que faz. Vai fazer muito erro, vai errar. Vai errar bastante, mas tem vontade só. Os outros? Mas tá bom, enfim. Deus é Deus, Deus é poderoso. Quando estiveres orando, a gente tem que perdoar o nosso próximo, o nosso inimigo. Tiraram parte da minha vida, meu ganha-pão, o serviço que eu amava aquele serviço lá, tiraram de mim. Tiraram. Quando estiveres orando, perdoai, ó. Se tens alguma coisa contra alguém. E eu tenho. Para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Deus é justiça. Ele não está obrigado a perdoar. Mas ele é justiça. Como é que eu vou entrar no céu? Se eu não perdoar o inimigo. Como é que eu vou entrar no céu se eu não perdoar o meu próximo? Deus aponta o diabo lá dentro? Já tirou uns, né? Um monte. Deus ele quer colocar lá dentro mansos. Isso que a gente tem que sofrer, ó. Para aprender. Espero que nas minhas orações essas pessoas arrependam-se disso. Eu quero isso. Quero que um dia eles, mínimo, que eu peço para Deus isso. Nossa, né? Pisou na bola com o Davi, cara. Quero que eles pensem assim. Nós errou contra ele. Puxa, nós nem escutou o rapaz falar. Nós já mandou ele embora, cara. O rapaz amava trabalhar aqui. E nós não percebemos isso. E aí, vocês vão ver isso e vai pensar em prejudicar uma outra pessoa. Em prejudicar. É isso que eu quero que Deus faça na vida daqueles homens. Que eles se arrependam. Que é duro, viu, gente? A gente ama o que está fazendo e vem no ar o telefone, você está demitido. Isso nada, assim. Tem que entregar a roupa tal dia, tal hora, o senhor está desligado. Você vai receber tudo certinho. Gente, quase que eu caí do telhado. Estava aqui no telhado da minha casa. Mas enfim, né? É a vida. Sofra com Deus, amado. É outro tipo, né? Nossa, se eu estivesse com Deus ali. Pegar meu carro em Baú na hora. Atrás de cada um ali atrás. Aqui em Bariri tem um aqui. Vem na casa dele que eu sou dinheiro. Eu ia. É só chamar e espetáculo. Nossa. Eu tive vontade disso. Pegar os 3. Fez isso.
E quem tiver entrar na frente? O diabo bota coisa na cabeça, gente. Não, Deus tirou isso. Gente, eu cheguei a pensar isso, eu confesso. Mas o Senhor tirou de mim. Não foi meia hora. Foi, meu Deus, não posso pensar assim. Deixa rolar a coisa. Eu vou ter meu acerto, eu vou. Aí eu pensei em montar minha mercearia aí, e depois outra tribulação, mano. Vizinha aqui, nem mudou aqui, já foi caguetar eu lá. Lá no loteador. Fala que ia montar bar. Mas ao contrário que eu falei. Poderia, por que não? Mas não, eu falei, ia montar uma mini mercearia. Aí vem a loteador, só é proibido construir aí, por quê? Aí mais tribulação. Depois de tudo comprado. Feita a casa, feito mais ou menos ali. Gastei todo o dinheiro na infraestrutura, né? Mas graças a Deus gastei na minha casa e tem minha casa. Poderia ter quitado esse terreno? Poderia. Não sei se quitaria, né? Muito juro. Mas vai ficar bem menos, né? É inimigo de todo lado. Só. As moças vieram aí, falei, olha, vocês não tem nada a ver com isso. Aviso? Aí eu falei, né? Olha, eu botei até celote em cima daqui, eu não vou fazer mais. O dinheiro não dá. Aleluia. Avisa lá. Até não tô pagando o terreno que eu tô tendo dinheiro, que eu tô desempregado. Pode avisar lá, não vou fazer. Mas eu não vou assinar isso aí. Eu não vou assinar uma cláusula sendo que não tá no meu contrato. Mas pode ficar tranquilo, que eu não vou fazer mais. Não vou, que eu não tenho dinheiro. Agora sei lá quanto tempo que eu vou demorar pra fazer isso aí. Nunca mais vou fazer. Pra acabar a bafafá, né, gente? Fica tranquilo. Nada contra vocês, viu? Mas você sabe como o ser humano é. Pode fazer uma graça, né? Agora veio os engenheiros aí que veio um, parecia o dono. Aí depois veio o outro que foi uma maravilha. Não nada contra o senhor, também não tem nada contra. Não, também não tem nada contra. Eu sou empregado, é foda. Tem que vir aqui falar, né? Não, beleza. Acho. O senhor quer tomar um café? Aí a gente trata com educação. Dá um abraço pra pessoa, bate nas costas. A gente toma um cafezinho. Não, tem que ir e tal. Mas obrigado pelo toque, viu, presidente? Desculpa se eu fui alguma coisa. Mas não. Mas eu não tenho, você pode ver. Eu só tô fazendo na frente, não tem condição de fazer. Eu gostaria de fazer, mas parou aí mesmo, não tem jeito. Mas voltar de novo aí falar. Aleluia. Voltar de novo, com papelzinho com a cláusula. Falei, não, no meu contrato não tem isso. Agora se vir alguém oficial de qualquer coisa aí, eu vou falar, olha, então vocês vão baixar meu contrato. Já que eu não posso fazer nada aqui, vocês vão cortar esse contrato meu aqui. Vocês vão diminuir pela metade o valor do terreno. Não posso fazer nada. Começando perdoando a dívida que eu tô. Já começa aí. Aí eu assino. Perdoa essa dívida e diminui pela metade. Faz um outro contrato. Aí eu vou baixar uns 20 mil, que eu baixo terreno. Aí não pode fazer nada. Aí eu fico quieto. Pô, você vai pagar 80 mil no terreno desse aqui? Não pode fazer nada? Cara. E no contrato não tá nada escrito? Ela falou que ela falou verbal. Você pode até ter falado, filha. Mas eu não lembro. Não pode se fazer verbalmente essas coisas. Bom dia. Você é inimigo, gente. O diabo usa pessoas pra acabar com a gente. O que foi? Foi no ouvido? Não? Vai lá, sabe, então um pouquinho, vai. Ai, meu pedido que eu pai. Um pouquinho. E o que foi? Aleluia. É, luta, meus irmãos. Luta. Isso que eu falo. Resista com Jesus, você vai ser sorriso aqui. Você tá uma dificuldade, mas você tá dando risada. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus levou a cruz sozinho.
Não, hoje ele ajuda a te levar a tua cruz. Me ajuda. A cruz é a vida, gente. Da gente aqui. É a vida. Jesus ajuda você a viver. É duro, gente. Vejo polícia, né, nos lugares pegando meu serviço. Enfim. Nada contra eles. Mas já tá errado. Não, deixa pra lá esse aí, velho. Pode haver más interpretações, mas não é, gente. É fato. Aposentados, ganhar bem, entendeu? Agora eu aqui desempregado. Nem um real ganho por mês, mãe. Eu tô aqui. Pensa de Deus. Né? Sei lá quando que vai acontecer alguma coisa. Fui humilhado, chutado no meu serviço. Quer dizer, enfim. Tem que perdoar essa situação. Perdoar. Aqui não são inimigos. Mas é uma situação que poderia ser diferente. A própria pessoa que fala que é herói da gente, tá lá tomando sorvete da gente. Trabalha com a justiça. Tá sendo justo? Não. O policial tem que ser idôneo. Não pode ter nada. Mas enfim, não é o que acontece. A gente perdoa. Aleluia. Perdoa os seus inimigos. Se você tem algum problema, perdoa. Eu com aquelas pessoas, eu já falei, eu tô em branco. Minha mente tá em branco. Tô gatinhando pro perdão. Aleluia. Deixa eu trilar aqui. Se não perdoar, será condenado. Entendeu essa parte, né? Agora outra coisa triste aqui. Outra coisa lamentável. Então, é difícil como eu vou falar aqui, mano. Uma coisa triste. Agora esses homens aí que fazem mal pros outros, as pessoas. Se não se arrepender, meus amados, será que Deus ouve a oração desses homens? Quando estão em apuros? Aí que mora o perigo. É por isso que eu falo. Não faça mal pros outros. Não viva uma vida em pecado. Viva uma vida com Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Será aqui, ó. Será que Deus ouve a oração de pecador? Será que Deus ouve? Vamos abrir Isaías 1. Aleluia. Vou estar lá em Isaías. Profeta Isaías. Será que Deus ouve a oração do pecador? Tá lá. O fio da espada no pescoço. Será que Deus ouve a oração do pecador? Em Isaías capítulo 1, verso de 11 a 15. Como você sempre está dizendo, Deus está falando a todos aqui. Às vezes a igreja está no meio, às vezes é pastores, presbíteros, enfim. É para ovelhas. Essa mensagem é para todos nós, amados. Maçonaria ou não maçonaria, enfim, catolicismo, Illuminatis, satanista. Essa pregação é para todos, é como eu falei ali.
Quem não perdoar, não será perdoado. Aleluia. Começa aí a obra de Deus, amado. Perdoando o teu próximo. Aleluia. Porque a gente tem que aprender isso. Deus ensina. E eu, mais uma vez, estou ajudando vocês aqui. Como eu já preguei aqui, em Marcos 11, 25. Aí você lê o capítulo todo. Aleluia. Lê o restante, já disse também. Mas se você não perdoa, não vai ser perdoado. Porque Deus é justiça. Ó. Será que Deus ouve a oração do pecador, gente? Ou dentro da igreja, ou fora da igreja, ou pastor, ou ovelha, presbítero, se tiver pecado? Eu volto a falar das igrejas aí, ó, que só vive gastando dinheiro em templo. Não ajuda os pobres, não faz caridade na prática. É só caridade de boca, de palavra. A missão é diferente. A fé que vocês vão levar tem que ter obra. Qual que é a obra? A caridade. Oferecer ajuda para essas pessoas. Auxílio no que ela precisa. Financeiro, amado. Prega-se a palavra e financeiramente também, amado. Você vai levar uma palavra vazia? Aleluia. Igual o missionário da igreja que foi lá. Foi pregar o evangelho pro senhor que estava no TI na Santa Casa. Ele falou assim. Perguntou a seguinte pergunta para ele. Você não tem uma nota de 100 real aí? O missionário, não entendendo o que a ovelha estava falando, continuou. Aí, passou, pegou o evangelho certinho. Aí voltou na igreja e comentou aos seus membros e pastores. Olha só, gente. Fui lá pregar o evangelho no UTI e a pessoa lá no UTI pensando em dinheiro. Só que não foi isso que a pessoa quis dizer. O Espírito me revelou para mim dessa forma. O Espírito revelou para mim da seguinte forma. Pelo jeito que ele contou. Aleluia. Aquela pergunta foi em relação à igreja. Ué, essa igreja rouba? O que você veio pregar aqui? A sua igreja rouba. É isso que aquela pessoa quis dizer. Ou seja, o que é o objetivo dos falsos profetas? É destruir a imagem da igreja de Cristo. É destruir. Porque essa igreja que foi lá, esse missionário, é de Cristo. Esse senhor é de Cristo. Aleluia. Ou seja, aquela imagem, a imagem da igreja para aquela pessoa que estava na ânsia da morte ali, está destruída. A imagem de Deus ali está destruída. Ele não se interessou por 100 reais. Ele questionou a igreja. A sua igreja rouba? Será que você não quer me roubar, não? Ele ironizou a igreja. Não foi do falso profeta. Todas as igrejas. É isso que o falso profeta quer. Prosélito. Aquele homem é um prosélito. Duas e mais filhos do inferno. Por quê? Não acredita em Deus nem na igreja de Cristo. Agora, o que acontece? A resposta correta. Isso que a pessoa está fazendo missão tem que prestar bem atenção no que vai fazer. E está prestando atenção em tudo, o servo de Deus. A igreja não ensina a Bíblia para as pessoas. A igreja ensina. Lá não ensina. Não ensina. Só pede dinheiro. Essas igrejas aí. Todas as igrejas, a maioria. Todas. E a dos falsos profetas também. Só dinheiro. Agora essa pessoa vendo tudo isso, a vida inteira. Edir Macedo rouba. O Malafaia rouba. O outro rouba. O outro rouba. Ah, esse rapaz quer me roubar sem conta, hein, meu? Quer roubar dinheiro meu, hein? Eu já vou pedir pra ele, pra tirar um sarro dele, né? O cara morrendo ali. Só que ele quis dizer isso pra aquele missionário ali. Você não vai me roubar, não, né? Sua igreja rouba?
Olha o que ele era para ter respondido. Senhor, nós não roubamos dinheiro de membro. Mas o senhor está precisando de alguma coisa? O missionário tem que ficar atento, gente. Aquele homem não queria sem conta ali. Aí, é pior do que isso. Aquele homem, Deus está destruído na mente dele. E a igreja também. Como ladrões. Só quer dinheiro. Você veio pedir dinheiro para mim também? A imagem para aquela pessoa de um pregador para um missionário. Você veio pedir dinheiro também para mim aqui? Até agora você pediu dinheiro para mim? A imagem da igreja é ladrona. A igreja é prostituta. A igreja só visa ganhar dinheiro. É essa a imagem que tem na cabeça daquele senhor. Vocês entenderam? Como o missionário tem que ficar atento com essas coisas? O povo não soube responder, ficou quieto. Não, senhor. Ó, nosso ministério assim, assado, não roubamos as pessoas. Mas o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor precisa de alguma coisa? Essa era a resposta correta. Mas como a igreja não tem condição, como já vi, poderia falar assim. Nós não roubamos, Senhor, a igreja. A gente entende a tua visão. Eu entendo a tua visão. Mas nós não roubamos. Eu vim trazer evangelho para o senhor. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu posso ver com o meu pastor lá. Se ele pode ajudar alguma coisa. Porque nossos recursos são poucos. Nossa igreja é pequena. Era a tua resposta. Você ia pregar muito mais do que você falou para ele na Bíblia. Porque a imagem daquela pessoa, da igreja, é aquela igreja que rouba as pessoas. A igreja ladrona. A igreja ladra. Você entendeu, missionário? Não sei se está assistindo meus vídeos. Ou para você que está aprendendo a fazer missões aí. Você vê a imagem que as pessoas têm da igreja? Ô pastor ladrão! A igreja só pede dinheiro. E o pastor é ladrão. É a imagem que a igreja tem. Que os falsos profetas da Babilônia lá embaixo faz a gente ter aqui. E essas outras igrejinhas aqui, como eu já falei, fica tudo seguindo Babilônia lá embaixo. Fica tudo seguindo. Aí, ó. Vira prosélito. Aí vira uma situação dessa aí, ó. Aí, ó. Deus não ouve a oração do pecador. Se você está em pecado aí, você está se sentindo que você tem Deus, você que fez uma traição, por exemplo, seu irmão, enfim, qualquer tipo de mal, e se alegra disso, Deus não ouve sua oração. Toma cuidado com isso aí. Tanto igreja, tanto membro, pessoa, ovelha, você que está no mundo, é para todos nós essa mensagem. Prestem atenção. Isaías capítulo 1, verso 11 ao 15. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Naquela antiga lei. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? 13. Não tragais mais ofertas de balde. O que quer dizer isso? À toa. Ofertas vazias. Não adianta. Você vai numa igreja, você dá dízimo, você dá oferta. Você não vai lá por causa de Deus. Você vai lá estar em pecado. Você vai lá, você causou, aleluia, o mal para o seu próximo.
Você não largou o pecado. Aleluia. O que adianta? Agora as igrejas. O que adianta a igreja que aceita tudo isso? O que adianta? Para Deus, todos esses dízimos de oferta vão. É só para enriquecer o pastor, né? Vocês entenderam aqui? Oração de pecador não agrada a Deus. Deus não ouve a oração do pecador, como ele está falando aqui. Ó, não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Aleluia. Aqui, ó. Deus não suporta mais a iniquidade dentro das igrejas. A ovelha dentro da igreja, para todos isso. Pastor, Deus está vendo tudo. Aqui uma visão geral da igreja. Quem está no banco, quem está no púlpito, quem está fazendo, quem é os porteiros, presbítero, diáconos, quem mais? Aleluia. Evangelistas, missionários. Deus está vendo tudo aqui, de modo geral. O que adianta? Vocês estão em iniquidade, está fazendo errado a obra. Aleluia. Aqui fala da igreja e das pessoas da igreja. Em geral, ovelhas. A igreja e as ovelhas têm que estar com Deus, gente. Aleluia. Você que está no mundo aí, vai procurar a igreja, procura uma igreja verdadeira. Ou seja, procura uma igreja verdadeira e viva. Porque aquela igreja verdadeira ensina. Larga o pecado. Entenderam? Deus está falando no modo geral. Olha o 14. Ó. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Olha o que Deus está falando aqui. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Aleluia. Deus está vendo tudo o que está acontecendo, gente. Você que faz mal para as pessoas aí. Você que está no mundo aí, fazendo tudo errado. Está achando que está agradando a Deus, né? Está achando que Deus vai ouvir tua oração? Não vai ouvir, não. Ele não vai aceitar o seu culto, a sua adoração, a tua oferta, o teu dízimo. Ele não vai aceitar isso aí. Isso nem existe mais hoje. Mas é como a igreja vive, não é? Não é como a igreja fala? Então, nem isso Deus vai aceitar de vocês. Ele não vai aceitar. Eu estou falando conforme a música. Não estamos dançando essa música? O culto de hoje? Então, Deus não vai ouvir esse culto. Deus não vai aceitar teu culto, igreja. Deus não vai aceitar teu culto, ovelha. Você que está no mundo, aleluia. Se você buscar uma igreja decente, se você não mudar, Deus não vai ouvir tua oração. Você tem que entregar a vida para Jesus. Vocês entenderam? Que simples que é a mensagem. Olha o 15. Ó, a oração aqui, ó. Pelo que, quando estendeis as mãos, orando, né? Escondo de vós os meus olhos. Deus escondeu os olhos. Deus não vai ouvir, ó. Escondo de vós os meus olhos. De novo, ó. Sim. Quando multiplicardes as vossas orações. Aqui. Não adianta. Quantos mais vocês orarem, mais eu não vou ouvir. Não adianta. Deus está dizendo. Não as ouço, ó. Não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, de pecado. Aleluia. Vocês entenderam? Deus não ouve a oração do pecador. Isso é em modo geral. Aleluia. Da obra de Deus está fazendo a vontade dele. Enfim, das ovelhas que estão lá dentro. Você que está no mundo quer se arrepender. Se não largar o pecado, não adianta. Você numa igreja continuar no pecado. Você tem que ir numa boa igreja verdadeira, entregar a tua vida para Jesus, batizar nas águas e fazer uma vida com Cristo. Aleluia. Que Deus não vai ouvir suas orações. Vai continuar a mesma coisa. Vai para o inferno, a mesma coisa. Vocês entenderam? Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. É simples isso. Aleluia. Aqui, ó. Agora é referência à igreja. Também os membros que estão ali dentro. Glórias e glórias. Mas aqui é mais estou chamando a atenção da igreja.
Essas igrejas aí, que dizem que sabe fazer o bem, né? Que faz o bem para todo mundo. Aleluia. Falei do modo geral aqui, só que Deus está mandando falar para as igrejas também. Aleluia. Para finalizar, ó. Aleluia. Todos nós conhecemos o Evangelho. Aleluia. Todo mundo conhece. Aleluia. Mas é mais, aqui ó. É em referência à maior igreja. Aleluia. Que sabe fazer o bem. Mas não pratica. O que pode acontecer com isso? A igreja sabendo fazer o bem. E as pessoas sabendo fazer o bem. O que pode acontecer com isso? Qual que é a sentença disso? O que está acontecendo? Aleluia. Vamos abrir em Tiago 4,17, ó. Aleluia. Tiago 4,17. Finalizando a mensagem. Aleluia. A igreja não sabe fazer o bem? Não é para ensinar. E eu não sei fazer o bem, é referência a mim. Se eu não fazer o bem, o que acontece? Será que está certo? Será que Deus vai acompanhar essas igrejas? Será que Deus está nessas igrejas? O que está nessas igrejas aí? Vai ser respondido aqui. Aleluia. Olha só, Tiago 4,17. Aquele, pois, que fazer... Aquele, pois, que sabe fazer o bem... Quem é que sabe fazer o bem? A igreja. E não o faz, comete pecado. Essas igrejas que não faz, que não agrada a Deus aí, do falso profeta, essas que segue a Babilônia aí, que fica só edificando o templo, e não vai lá fazer a obra de Deus que Deus está mandando fazer, quer cuidar do templo dele, que é as pessoas, aleluia. Que eles gastam dinheiro que ganham dízimo e oferta, que as ovelhas dão, com o templo. E não vai lá gastar com as pessoas. Só que elas sabem que é para ir lá ajudar as pessoas. Vocês estão em pecado. Porque vocês sabem fazer o bem e não faz. Vocês estão em pecado. Aleluia. Essas igrejas estão tudo em pecado, gente. A igreja que não comete caridade, aleluia, e não ajuda os pobres, as viúvas estrangeiras, está em pecado. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que está errado. Aleluia, Deus da justiça. Está em pecado e acabou. Aleluia. Para finalizar agora. Se estamos em pecados, aleluia, a quem nós pertencemos? Para finalizar. A gente está em pecado. A igreja, nós, enfim. Se eu sei fazer o bem, estou fazendo mal. Não perdoando as pessoas lá que fizeram mal para mim. Ou seja, prevaricando a vida aí. De quem que eu sou? De quem eu pertenço? Para finalizar. 1 João 3,8. Aleluia. João 3,8. Para finalizar. Quem comete o pecado, sabe fazer o bem e não faz, está em pecado. Acabou. A igreja que não está fazendo bem está em pecado. E qual é a principal acusação da igreja? É a caridade, gente. Essa igreja não faz caridade. Só fica levantando o templo. Aleluia. Está em pecado. Tá. Então, olha, de quem pertence à igreja, de quem pertence a eu, por exemplo, se eu estou em pecado, de quem pertence a você que está em pecado, a você que está no mundo aí, ó, que está achando que está em pecado, está com Deus, Deus está com você, ó. Olha quem pertence a você. De quem você pertence. Aleluia. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, Lúcifer. Quem comete pecado é do diabo, de Lúcifer. Aleluia. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer o falso profeta. Para desfazer o pecado. E os falsos profetas. E a sua igreja também. Jesus veio para desfazer vocês. Para lutar contra vocês. Essa palavra aqui, luta contra vocês que fica edificando o templo. Em vez de ajudar os pobres. Aqui falando aqui, ó.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vocês são as obras do diabo. Olha o que é pior aqui. Jesus, vocês estão lutando contra o Cordeiro. Aleluia. Vocês entenderam? Você que está se achando aí, que você pode viver em pecado, que Deus está com você aí, ó. Você está lutando contra o Cordeiro. O Cordeiro vai te combater. E aí? Você sair do diabo e vir para Deus é fácil, que Deus te protege. Aí eu quero ver se você fugir de Deus, você foge dele. Ninguém foge de Deus. Aleluia. Por isso presta atenção, amados. Grave bem essa mensagem. Aleluia. Quem está em pecado pertence ao diabo. Aleluia. E o Cordeiro, para isto o Filho de Deus se manifestou, o Cordeiro, para desfazer as obras do diabo. Olha a sua igreja, pastor. É obra do diabo. O Cordeiro veio para combater vocês. Eu estou falando aqui a palavra para combater vocês. Para mostrar o que está errado. Aleluia. Eu falo na autoridade do Espírito Santo aqui. Aleluia. Faz a coisa certa. Ajuda os pobres. Aleluia. Você, larga o pecado. Continue, viva uma vida com Jesus. Aleluia. Arrependam-se. Batize-se nas águas. Viva uma vida com Cristo. Você já está na mão da maçonaria. Você já está nos Illuminatis. Você já está no anticristo da vida aí, que esses governos aí, por trás desses governos aí. Aleluia. Porque existem muitos aí adeptos aí. Você que está indo falsos profetas aí, ó. Quantos pastores é pau mandado aí? Saia disso. Você que está no banco dessas igrejas aí, ó. Sai disso, gente. Você, pastor, que está fazendo tudo errado aí, ó. Só gasta todo esse dinheiro que você arrecada aí, ó. Com o templo, gente. E não gasta dinheiro com as pessoas. Com os mais necessitados que Jesus manda fazer. Aleluia. Com o templo. É pessoas o templo de Deus. Aleluia. Vê se vocês aprendem agora, amados. Mais uma vez o Espírito Santo mandou pregar isso. Aleluia. Eu espero que vocês tenham entendido, amados. Você, meus verdadeiros adoradores, leva essa mensagem. Aleluia. Para quem não sabe, para quem não entendeu, para quem não conhece a Deus, amados. Vamos fazer a obra. Montem canais. Aleluia. Enfim. Traga obra na tua fé. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Eu entrego mais esse estudo aqui abençoado, que o Espírito Santo nos revelar às igrejas. Aleluia. Um abraço, o tamanho do amor de Deus a todos. Aleluia. É o que eu desejo. Que Deus abençoe todas as famílias desses meus verdadeiros adoradores. Aleluia. A paz do Senhor esteja com todos. Uma boa tarde. Aleluia.